Olá, senhores. Sou o professor José Brauna. Estaremos hoje aqui respondendo algumas perguntas inerentes ao curso de Poder Legislativo que ora ministramos. O nosso foco é a questão do título 4 Poder Legislativo, logicamente abordando as competências do Congresso Nacional, o bicameralismo, as comissões parlamentares de inquérito e as demais comissões, as imunidades parlamentares, dentre outros temas, conforme os senhores já acompanharam na nossa aula. Estamos aqui com alguns alunos do curso de Direito, a nossa aluna Shirley, Márcia e o José Vitor, tá certo? E podem ficar à vontade para fazer qualquer pergunta, estou aqui para ajudar vocês e todos os telespectadores que aqui nos assistem, ok? Eu gostaria de saber como se dá a escolha dos deputados nos territórios. Segundo o artigo 45 da Constituição Federal, cada território terá 4 deputados. O interessante é que quando se diz que cada território terá 4 deputados de forma taxativa, a Constituição ela não consagra a proporcionalidade daquela população. E isso no artigo 45. Bom, mas por que ela não assim consagra? Vejam só, nós consagramos no Brasil o Estado federal, a forma de Estado federativa. E nessa forma de Estado federativa nós temos alguns entes políticos, sendo eles a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Eles são autônomos entre si. Significa dizer auto, si, nomia, norma, cada um capaz de elaborar suas próprias normas, cada um capaz de ter o seu próprio ordenamento jurídico. E os territórios, eles não são consagrados aí. Por que não são consagrados? Porque os territórios, eles não são entes políticos, eles não têm autonomia. Os territórios apenas são um braço, uma extensão da própria União, sendo assim uma autarquia federativa. Dessa feita, o poder legislativo ali representado no território vai ser o poder legislativo da União. Logo, as leis que regerão o território são leis do Congresso Nacional, tá certo? Promulgadas pelo Congresso Nacional. Cabe ressaltarmos aqui que esse nosso sistema de território se deu lá no passado, né, e que nós imitamos, na verdade, uma parte ali dos Estados Unidos, onde que tinha o território do Alasca e Havaí, e esses foram os primeiros territórios a serem consagrados. Daí, o Brasil comprou aqui, nessa mesma ideia, comprou o Acre da Bolívia. E aí onde que nasceu o nosso território. Bom, mas já que ele comprou o território do Acre, ainda não era Estado, ainda não era um ente político, nós tivemos uma digressão muito grande. A quem pertenceria aquele território? A quem pertenceria aquele espaço físico-geográfico? Ora, Rui Barbosa foi advogado do Estado de Amazonas, falando, nós queremos aqui, o Estado de Amazonas quer que esse espaço físico-geográfico pertença ao Amazonas. Mas a União disse o seguinte, não, calma ainda, vai pertencer à própria União, porque a União assim o pagou. A ideia do nosso Constituinte de 1988 e do nosso Constituinte até mesmo o de 1824 é que o território, na sua essência, ele seja autônomo, ele se torne autônomo. E ele vai se tornar autônomo sendo transformado em Estado, como ocorreu com o Estado de Roraima e o Estado de Amapá na nossa Constituição de 1988. E justamente por isso, aí vem nós vamos agora ser enfáticos nessa pergunta, vem a questão do artigo 33 da Constituição. No artigo 33, é um artigo que preconiza os territórios. E quando se fala dos territórios, lá no parágrafo 3º, diz que para os territórios que tiverem mais de 100 mil habitantes, lá será presente o Poder Judiciário de primeira e segunda instância, tá? A Defensoria Pública e Ministério Público. E cabe a quem deslocar esses poderes para lá? Ou essas atividades? Cabe à própria União. Mas o interessante é que depois disso, lá no finalzinho, tem dizendo o seguinte, tem dizendo que a lei regerá como é que será a escolha dos parlamentares do território. E quando diz dos parlamentares do território, essa lei diz que vai ser por meio de eleição. Logicamente, nós verificamos que essa eleição ela vai se dar da mesma forma que se dá para a escolha dos deputados, mas ainda depende de regulamentação essa lei. Por quê? Porque nós não temos territórios. Já que não temos territórios, não tem nenhum tipo de cabimento agora esse tipo de regulamentação, tá certo? Mas, no caso, e aí é o que assevera José Afonso da Silva, ele diz, olha, no caso
Se forem mais de 100 mil habitantes, lá também será presente uma Câmara Territorial. E essa Câmara Territorial, ela será escolhida conforme a legislação assim vigente. As constituições estaduais podem estabelecer o início da sessão legislativa diferente do que a Constituição Federal preconiza? Veja bem, a nossa Constituição, ela traz que o Congresso Nacional, a sessão legislativa, ela terá início dia 2 de fevereiro. E o seu encerramento vai ser dia 22 de dezembro. Isso a Constituição Federal. Mas falando a respeito de quem? Falando a respeito do Congresso Nacional. E justamente por isso, nós temos em alguns estados a sessão legislativa tendo início antes, numa data anterior, ou até mesmo numa data posterior. E o seu encerramento sendo a posterior, ou também sendo antecipado e diferenciando do Congresso Nacional. Mas, ora, será que esse dispositivo da Constituição seria ele inconstitucional? Não. Não seria esse dispositivo inconstitucional. Nós temos aqui a consagração do poder constituinte derivado decorrente. E esse poder constituinte derivado decorrente, ele consagra alguns princípios e algumas normas que são normas gerais, normas centrais. E essas normas centrais devem ser seguidas. Porém, quando se trata do início da sessão legislativa, não é uma norma central. E sim, ou melhor, é uma norma central, mas uma norma central de acordo com o princípio da facultativa, tá certo? E quando se diz que ela é facultativa, você consagra aí uma certa adaptabilidade, e adaptabilidade do princípio da isonomia, tá certo? Então, do princípio da isonomia. O princípio da isonomia da Constituição Federal com a Constituição Estadual. Sendo assim, pode haver essa adequação e o STF já decidiu que essa adequação não seria ela inconstitucional. Ok? Belezinha? Próxima pergunta. O Poder Legislativo tem alguma atribuição de controle em relação aos atos do Poder Executivo? Quando se consagrou a divisão dos poderes, a separação dos poderes, nós vimos lá no artigo 2º que essa separação, quando diz são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, o que nós tivemos lá? Nós tivemos, na verdade, uma organização, falando de poderes como órgãos. Então, no caso, é um órgão da República, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Porém, no artigo 44, nós temos essa expressão de poderes como funções. Então, o Poder Legislativo, ele vai ter a função legislativa, a função legisferante, de criar normas abstratas e normas genéricas. O Poder Executivo, ele terá a competência, a função de administrar, a função de executar. O Poder Judiciário, ele terá a função jurisdicional. Bom, segundo Aristóteles, ele identificou todas essas funções no seu livro A Política. Porém, Aristóteles, ele não fez nenhuma separação organizacional. Aristóteles, ele só disse, olha, existem essas funções, só que essas funções, elas são inerentes ao próprio monarca. E sendo inerentes ao próprio monarca, não existiu aí nenhum tipo de limitação do poder. Porém, Montesquieu, no Espírito das Leis, ele já trouxe que, para que se exista, de fato, uma separação dos poderes, cada função deveria estar alocada a um órgão diferente, de tal forma que o imperador, ele não pudesse legislar, ele não pudesse julgar e ele não pudesse administrar simultaneamente. E foi justamente por isso, por essa situação, que nós tivemos aí praticamente a separação desses poderes e dessas funções. John Locke, o que ele faz? Ele já vem lá nos Estados Unidos, já vem trazendo o seguinte, olha, não basta que cada poder legislativo, o poder legislativo, executivo e judiciário tenha essas competências precípuas. Eles têm que, na verdade, controlar entre si, que aí consagra-se a teoria do pesos e contrapesos, tá certo? Bom, um órgão tem que controlar o outro órgão, para que, de fato, nenhum haja com arbitrariedade. E justamente por isso, o poder legislativo, ele exerce o controle do poder executivo. Da mesma forma que o poder judiciário exerce o controle do poder executivo. Quer ver uma forma de controle do poder legislativo que é interessante?
quando nós temos a competência do presidente da República. Compete ao presidente da República apresentar as suas contas após 60 dias do início da sessão legislativa, previsto lá no artigo 84. E a quem que ele deve apresentar essas contas? Ao Congresso Nacional. Bom, ele apresenta ao Congresso Nacional e no ato da sua apresentação ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional ali vai processar e julgar suas contas através, primeiro, de apreciação do Tribunal de Contas da União. Cabe ao Tribunal de Contas, após a apresentação a apresentação do Presidente da República no Congresso Nacional, cabe ao Tribunal de Contas apreciar todas aquelas contas, analisar de forma técnica e encaminhar todo o parecer ao próprio Congresso Nacional. E cabe, então, ao Congresso Nacional julgar as contas e o plano também do próprio Presidente da República. O interessante é que se o Presidente da República ele não apresentar essas contas no período previsto, ou seja, ultrapassar, ele pode responder por crime de responsabilidade. Mas, além disso, ele vai apresentar a quem? Porque ele não vai mais apresentar ao Congresso Nacional. Aí você tem a competência lá a competência privativa da Câmara dos Deputados, que seria tomar as contas do Presidente da República quando esse não fizer no prazo previsto de 60 dias. Então, quando ele não fizer no prazo previsto de 60 dias, a Câmara dos Deputados, na verdade, vai fazer essa tomada de conta por meio de comissões, das suas comissões especiais. Vão ter praticamente 60 sessões legislativas, 60 sessões, tá? E nessas 60 sessões, eles vão praticamente convocar ministros, se for o caso, fazer todo o levantamento, toda a auditoria das contas do Presidente da República. Após essa auditoria, aí sim a Câmara dos Deputados ela vai fazer o julgamento ali, fazer esse processo das contas. Percebam, então, que no caso não é que tirou do Congresso Nacional, o Congresso Nacional continua julgando, mas quem vai fazer essa forma de tomada de contas agora não vai ser o próprio presidente de forma organizada, ou de acordo com a sua própria organização, não, vai ser a Câmara dos Deputados, que vai ali vasculhar para que aquela tomada de contas seja uma tomada de contas totalmente verídica, totalmente verdadeira e totalmente clara, tá certo? Então, isso daí é uma forma de controle do Poder Legislativo para com o Poder Executivo. Além disso, nós temos que cabe também ao Poder Legislativo sustar todos os atos do Presidente da República ou dos ministros de Estado que ultrapassem, que exorbitem do seu poder regulamentador. Ora, cabe ao Presidente da República regulamentar as leis. E essa regulamentação vai ser por meio de decreto legislativo, vai ser por meio de decreto presidencial, para que haja, de fato, o cumprimento daquela lei no caso concreto. Tá certo? Então, essa é a ideia. Tá? Então, de fato, existe o controle. Então, nós voltamos logo mais, vamos para o nosso intervalo, tá ok? Muito obrigado aí, continue nos aguardando. Voltamos aí do nosso intervalo, cafezinho tomado, vamos para as próximas perguntas. As imunidades formais e materiais se estendem aos vereadores? Essas imunidades materiais e formais são consagradas na Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela consagra para os deputados federais e parlamentares e senadores federais e também para os deputados estaduais federais. Porém, se tratando dos vereadores, a nossa Constituição diz que os vereadores, eles têm imunidade, mas uma imunidade material, segundo a Constituição. E como é que seria essa imunidade material? Ora, os vereadores, eles são invioláveis por suas palavras, votos e suas opiniões. Tá? E essa inviolabilidade é que eles não podem responder civil e nem penalmente por essas expressões que assim ele tiver. Porém, nós temos que sempre levar em conta que a inviolabilidade ou imunidade material se dá no âmbito do seu espaço territorial, seja no âmbito do seu município, não assim o consagrando fora desse seu município. Os parlamentares federais podem ser presos em caso de crimes inafiançáveis. Como se dá esse procedimento? Bom, eles podem ser presos no caso de crime inafiançável. Na verdade, vamos só voltar um pouquinho com relação a isso. A imunidade aí que está se consagrando nessa pergunta é uma imunidade formal. E a imunidade formal, ela é agraciada de não ser preso e também a questão da imunidade
processual, tá? Da imunidade quanto ao seu processo. Então, o seu processo ele vai ser tramitado em um local específico, que seria o seu foro por prerrogativa de função, tá certo? Bom, se tratando da prisão, excepcionalmente, ele pode ser preso. E essa prisão vai ser uma prisão, ele só vai ser preso se for prisão, prisão de crime, prisão em flagrante e de crime inafiançável. Bom, mas como é que se dará isso? Após a sua prisão pelo crime inafiançável, a autoridade policial ela tem um prazo de 24 horas para encaminhar, para informar a Casa Legislativa a que esse parlamentar pertence. Se for, no caso, os deputados federais, vai ser na Câmara dos Deputados. Se for o Senado Federal, vai ser no próprio Senado. Bom, nesse prazo de 24 horas, quando eles informarem, cabe à própria Casa deliberar sobre essa questão. E essa deliberação, como é que se dará? Ora, o presidente da mesa, ele vai encaminhar relatório, tá, para a Comissão de Constituição e Justiça. E cabe à Constituição e Justiça elaborar, assim, um relatório para apreciação do próprio plenário. E esse plenário, ele vai deliberar por maioria absoluta se a prisão vai ser mantida ou se a prisão não vai ser mantida. O interessante, isso daí está no regimento interno, mas é interessante nós verificarmos um aspecto geral. Ora, se a prisão for uma prisão ilegal, o que aconteceria? Porque a Constituição, ela diz o seguinte, no artigo 5º, que em caso de prisão legal, o juiz deve relaxar imediatamente. E o juiz também ele deve ser informado dessa prisão do parlamentar. Então, o próprio juiz deve fazer de forma automática, digamos assim. Tá? Embora isso não esteja previsto na Constituição, na parte do Poder Legislativo. Da mesma forma que o artigo 5º, que também, logicamente, cabe para o parlamentar, diz que ninguém poderá ser mantido preso quando couber liberdade provisórias com ou sem fiança. Tá certo? Então, entendo que, mesmo se tratando do parlamentar, quando a Comissão de Constituição e Justiça e o próprio plenário, ele vai deliberar sobre essa situação, a deliberação dele é um pouco, para mim, não é uma questão totalmente política, certo? Tem um aspecto jurídico. E sendo esse aspecto jurídico, se a prisão não puder ser transformada em prisão preventiva e couber a liberdade provisória e o relaxamento, isso daí já deve ser feito de forma automática pelo próprio juiz. O Brasil consagra o bicameralismo. Quais são as características desse bicameralismo? Muito legal. Olha só, o Brasil, ele consagra de fato o bicameralismo. Só que o Brasil, ele já consagrou dois tipos de bicameralismo diferenciado. Nós temos o bicameralismo igualitário e o bicameralismo desigual. E quando eu digo bicameralismo, eu não estou fazendo alusão apenas à questão de existirem duas casas. Não, depende de como essa casa vai atuar. Quando eu digo que existe o bicameralismo, significa que as duas casas irão atuar da mesma forma. E quando eu falo da mesma forma, a atividade do Congresso Nacional, a atividade precípua do Congresso Nacional, é uma atividade legisferante, atividade de criar normas abstratas e genéricas. E nesse quesito do processo legislativo, a Câmara dos Deputados vai agir da mesma forma do Senado Federal. Logicamente, uma sendo a iniciadora e outra sendo a revisora. Daí se tem a ideia de bicameralismo igual. Agora, nós temos também a ideia do bicameralismo desigual. E o bicameralismo desigual foi consagrado na nossa Constituição de 1934. Na nossa Constituição de 1934, não abarcava o Senado Federal dentro dos poderes, mas sim dentro da coordenação dos poderes. Quem que exercia, de fato, o poder legislativo era a Câmara dos Deputados, sendo a Câmara dos Deputados, cabia ao próprio Senado Federal somente o processo de controle. E o interessante é que existia, assim, duas casas. Existia a Câmara dos Deputados e existia o Senado Federal. Porém, uma exercendo controle sobre a outra, que aí partiu da própria questão da Câmara Alta e Câmara Baixa. Como é que se deu isso? Nos Estados Unidos, nós tivemos aí na Convenção Convenção da Filadélfia, alguns estados e alguns estados menores e alguns estados maiores. A ideia era só ter o unicameralismo, certo? Porém,
quando houve a discussão, os estados menores eles queriam a mesma proporcionalidade de parlamentares dos estados maiores. Bom, dessa feita gerou-se uma celeuma muito grande. Ora, como é que o estado menor quer a mesma representatividade do estado maior? Para que esse conflito fosse dirimido, o que aconteceu? A solução foi, de fato, a criação de duas câmaras. Uma Câmara Baixa, uma Câmara do Povo, tá certo? E uma Câmara Alta, digamos assim. E nessa criação das duas câmaras, tinha-se os estados. E esses estados agora menores, eles tinham a sua proporcionalidade, mas tinha uma quantidade paritária de parlamentares, que eles elegiam 2 senadores. Da mesma forma dos estados maiores, lá nos Estados Unidos, assim falando. Os estados maiores, eles tinham tanto a proporcionalidade, no sistema proporcional de acordo com a sua população, tanto também a questão paritária, que eles também tinham que eleger 2 parlamentares, tá certo? E o interessante é nós falarmos o seguinte, o bicameralismo que se deu desigual em 1934, nós tivemos ali naquele bojo tanto um bicameralismo desigual ou então um unicameralismo imperfeito. Por quê? Porque ao mesmo tempo que não se consagrava um unicameralismo, uma única Câmara, ao mesmo tempo não se consagrava as características que levam a entender que exista um bicameralismo. Tá? Então, hoje, na nossa Constituição, é consagrado o bicameralismo igualitário e não o bicameralismo desigual. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá diretamente determinar a interceptação telefônica? Ora, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não tem dentro dos seus poderes, embora o poder de autoridade judiciária, ele não tem dentro dos seus poderes esse poder de determinar diretamente a interceptação telefônica. Mas por que ela não tem esse poder? Sabe por que a comissão não tem esse poder? Porque esse poder, essa competência tem reserva de jurisdição. E quando eu digo que tem reserva de jurisdição, significa que existe falando, olha, é reservado ao judiciário ou é reservado ao juiz por ordem judicial. Tá? Então, justamente por isso, tudo que na Constituição estiver falando sobre reserva jurisdicional não cabe à CPI. Exemplo, interceptação telefônica. Tá? Uma outra situação, invasão de domicílio. O domicílio ele é inviolável, podendo ser adentrado somente naqueles casos previstos na Constituição e por ordem judicial no período do dia. A CPI, por guardar reserva de jurisdição esse dispositivo, a CPI ela não pode determinar busca e apreensão de objetos ou de pessoas lá no domicílio, tá certo? Por quê? Porque cabe ao próprio judiciário. Uma outra situação também, a questão de sequestro de bens, arresto, também não pode, porque tem reserva de jurisdição. Tá? Mas, professor, o que a CPI pode fazer? Ora, ela, na verdade, ela pode determinar a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal, a quebra de sigilo também telefônico. Não vamos confundir a questão do sigilo telefônico da interceptação telefônica. Quando eu digo interceptação telefônica, significa que existe a comunicação de 2 pessoas, pessoa A e pessoa B. E um terceiro que desconhece ou melhor, que não foi por mando de nenhum desses 2, ele começa a escutar essa conversa, começa a gravar essa conversa. Aí tem-se a consagração da interceptação telefônica. Mas quando eu digo o sigilo telefônico, quando eu digo sigilo telefônico, eu digo do histórico telefônico. O histórico telefônico, sim, a CPI pode ali determinar a sua quebra. O interessante também, quanto à CPI, vamos aproveitar esse momento, né? Falar um pouquinho só sobre a CPI nessa sua pergunta. A CPI, ela também pode determinar uma condução coercitiva de testemunhas. Tá? A doutrina majoritária entende que isso daí é totalmente viável para a CPI fazer. Porém, de testemunha. E quando eu digo de testemunha, estou ressaltando que não pode haver condução coercitiva do próprio acusado, tá certo? Porque ninguém é obrigado a levantar provas contra si mesmo. Ok? A respeito do bicameralismo que a colega citou, eu queria fazer uma pergunta, por que no Brasil não existe bicameralismo nas câmaras estaduais e municipais, somente nas câmaras federais? Ok. Bom, no caso, quando se consagrou o bicameralismo, e esse bicameralismo ele foi consagrado na Câmara Federal, você teve o seguinte, você teve o bicameralismo desenvolvido da própria União, porque o próprio bicameralismo ele é íncito do Estado Federativo.
certo? Se é êxito do Estado Federativo, é êxito da própria República. E quando eu digo a própria República, se formos para verificar, ideologicamente, você não tinha nem que ter um poder legislativo da União, um poder legislativo o poder legislativo da União como um todo. Você, na verdade, deveria ter, sabe o quê? Você deveria ter um unicameralismo da União, um unicameralismo no Estado, um unicameralismo nos municípios e um unicameralismo no Distrito Federal. Contudo, qual que é a ideia da nossa União? A União, em alguns momentos, ela é representada como se fosse a própria República. E quando se fala da própria República, você tem normas, você tem leis, que essas leis são de caráter nacionais. E leis também de caráter federais. Ou seja, leis que são apenas aplicadas para a União. E leis que são aplicadas para toda a República Federativa do Brasil. Então, tendo em mente a ideia de república, se tem o bicameralismo. Já sendo os entes políticos, e aí eu coloco só o Estado, o Distrito Federal e os municípios, aí sim, nós temos um unicameralismo, e aí até José Afonso da Silva, ele fala de forma muito interessante, ele diz, olha, o unicameralismo, ele deveria ser para o Brasil todo. Por que esse unicameralismo deveria ser para o Brasil todo? Porque, olha, quando você consagra esse bicameralismo, você tem, na verdade, uma inércia do próprio Poder Legislativo. Uma demora. Por que essa demora? Ora, primeiro, a Câmara do Povo, a Câmara dos Deputados, tem a questão do desenvolvimento da lei, tem que passar pelo Senado, e cabe ao Senado depois, se tiver algum tipo de modificação, voltar para a Câmara dos Deputados e fica naquele processo. Então, muitas vezes, a demora é muito grande. Tá certo? E o que, na verdade, limita o poder do povo, que, de acordo com o artigo 1º, todo poder é emanado do povo. Hans Kelsen, ele também vai na mesma linha, dizendo que, no Estado Federativo, a melhor consagração seria o unicameralismo. Mas nós não temos unicameralismo para a União, porque muitas vezes a União ela é representada pela República. Tá certo? E aí a ideia é mais ampla e geral. Senhores, muito obrigado por terem nos acompanhado até agora em todas essas digressões e todos os temas que foram levantados, suscitados de forma muito relevante, de forma muito inteligente pelos nossos alunos aqui que nos acompanham. Muito obrigado, até mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.